Aplicações do Teorema do Divergente Rotacional. Na sequência, vamos falar sobre a lei de Gauss e a equação de Poisson, né? E também da equação de Laplace, um caso especial é da equação de Poisson, né? E finalizar com algumas considerações sobre a função delta de Dirac, uni e tridimensional. Bem, então inicialmente, falando sobre o teorema do divergente, nós temos o seguinte, ó, lembrando aqui o teorema do divergente, né, uma aplicação. Lembrando, o teorema do divergente, ele relaciona uma integral de volume com uma integral de superfície. Essa integral de volume diz respeito à integral de volume do divergente de um campo vetorial. Então, a integral de volume do divergente de um campo vetorial está diretamente relacionado com a integral de superfície desse campo vetorial. Mas essa superfície não é qualquer superfície, esse volume não é qualquer volume. Então, a superfície é aquela que envolve ou limita o volume V. E esse volume V é aquele que preenche essa superfície, né? Essa superfície fechada, essa bolha. Então, vamos lá, relembrando, olha, a integral de volume do divergente de um campo vetorial é igual à integral de superfície fechada desse campo vetorial, naquela superfície que limita o volume. Lembrando do conceito de fluxo de um campo vetorial como sendo a integral de V interno dA, a integral de superfície do campo vetorial define o fluxo desse campo vetorial. Portanto, o fluxo através de uma superfície fechada, o fluxo através de uma bolha, né, está diretamente ligado ao espalhamento desse campo vetorial a partir do volume interno da região interna, do volume interno limitado pela superfície S para fora. Então vamos lá, vamos aplicar esse teorema ao seguinte campo vetorial. Considere então o campo vetorial V igual a y2x chapéu mais 2xy mais z2, y chapéu, mais 2yz, z chapéu. Então, é um campo vetorial, tá? Tem componentes nas direções x, y, z. Vamos aplicar o teorema do divergente a esse campo vetorial na região desse cubo, tá bom? Então, nós vamos calcular a integral do divergente desse campo, o espalhamento desse campo a partir do volume delimitado por esse cubo, a partir desse volume aqui do cubo, e comparar com a integral de superfície fechada. Vamos calcular V interno dA nas 6 superfícies do cubo e somar esse resultado, porque aí nós temos a integral de superfície fechada de V interno dA. Então, vamos ver que o espalhamento desse campo vetorial a partir desse volume do cubo está diretamente ligado à quantidade de linhas de campo que atravessam a superfície para fora. Esses vetores aqui não é ainda V interno dA, mas é uma representação dos vários vetores dAs aqui em cada superfície. Nesse exemplo, nós vamos verificar o teorema do divergente, né, que relaciona uma integral de volume do divergente de um campo vetorial com a integral da superfície fechada desse campo vetorial, onde essa superfície, né, e esse volume estão relacionados. Ou seja, essa superfície é aquela que limita o volume V. Nós vamos fazer isso associado a esse cubo, né, de aresta 1, tá bom? Posicionado da seguinte maneira, está encostado lá no canto, ó, e a origem está lá, tá? Naquele vértice lá. Muito bem, então o que nós vamos fazer é, primeiro, calcular essa integral, calcular o divergente de V e integrar em todo esse volume desse cubo. Esse volume tem arestas, olha, do 0 a 1 no eixo x, do 0 a 1 no eixo y, do 0 a 1 no eixo z.
Depois que nós calcularmos isso, nós vamos calcular outro integral de superfície, ou seja, calcular o fluxo desse campo vetorial, um campo aqui em x, y, z, né? Calcular o fluxo desse campo através da superfície fechada, ou seja, através dos 6 lados que compõem esse cubo. Então, primeiramente, vamos trabalhar com essa integral aqui. Vamos calcular esse resultado e depois calcular esse. E vamos comparar os dois valores. Muito bem, então. Então, o primeiro passo é calcular o divergente de V. Então, o divergente de V vai dar. Ora, aqui em coordenadas retangulares, nós vamos fazer derivada parcial em x, x chapéu, mais parcial em y, y chapéu, mais parcial em z, z chapéu, interno v. Não é isso? Esse aqui é o operador del, produto interno campo vetorial v. Então, quando a gente faz isso, a gente aplica naturalmente esse aqui, vai encontrar apenas a componente em x do v, ou seja, y2. Então, vamos ficar com d dx de y2. Fiz esse produto interno desse aqui com v, pegou apenas esse termo, mais... Agora, eu coloquei derivada total, por quê? Porque esse aqui não depende de x, né? Vai ser constante, né? Então a derivação aqui vai ser apenas em x. Aliás, posso fazer assim, olha, posso melhorar, né? Como aqui esse termo pode depender, além de x, depende também de outras variáveis, é melhor colocar então derivada parcial em x de y2, mais... Agora vem derivada parcial em y de quem? Esse termo em y chapéu só vai encontrar o termo em y chapéu, que é 2xy mais z2. 2xy mais z2. Tá? Agora eu vou fazer o produto interno desse com esse, que vai pegar apenas esse termo aqui. Então vai ficar derivada parcial em z de quem? De 2yz. Muito bem. Resolvendo, o que é que nós vamos ter aqui? Olha? Resolvendo, aqui vai dar zero. Por quê? Porque a derivação é em x e aqui só depende de y. Então dá zero, mais. Aqui eu vou derivar em y, então vai ficar 2x. Certo? Aqui não depende de y, então deu zero. E aqui em z ficou, derivando em z, fica 2y. Então eu posso colocar 2 que multiplica x mais y. Bem, isso é o resultado apenas do divergente. O divergente desse campo vetorial, né, desse campo vetorial aqui, o divergente é 2x mais y. Agora eu vou fazer a integral. A integral em d tal. Quem é d tal? Ora, eu vou colocar aqui, ó, d tal em coordenadas retangulares. Vai ser dx dy dz. Logo, a integral do divergente de v d tal é a integral com x. Aliás, eu vou preferir fazer assim. Com z de 0 a 1, y de 0 a 1, já que é no volume, né? E x de 0 a 1 de quem? De 2. Posso colocar assim, ó, de quem? De 2x mais y dx dy dz. Tá? Vou resolver a integral em x. Daí eu fico com uma integral de 0 a 1, porque é uma integral definida, é melhor de enxergar. Vai ficar de x mais y dx, que vai dar x2 sobre 2 mais yx. De 0 a 1 vai dar, quando ele for 0 mata todo mundo, mas quando for 1 vai ficar 1 meio mais y, tá? 1 meio mais y.
Bem, então esse termo agora ficou como? Ficou a integral com z de 0 a 1. Esse 2 eu posso colocar lá fora, ficou bem aqui, ó, 2. A integral de y de 0 a 1 de 1 meio mais y dy dz. Agora eu vou resolver essa integral em y. Resolvendo a integral em y, fica a integral de 0 a 1 de 1 meio mais y, 1 meio mais y, dy. Fica, aqui vai ficar 1 meio de y mais y2 sobre 2. Aplicando os limites de 0 a 1, fica 1 meio mais 1 meio, menos os valores, quando eu coloco 0, dá 0. Então isso aqui vai dar 1. Então o resultado dessa integral deu 1. Né? Então continuando aqui, ó, o que é que nós temos? 2 integral, isso aqui deu 1, então fica a integral de 0 a 1 com z, né, de 0 a 1 de dz, porque isso aqui deu 1, esse termo inteiro, essa integral deu 1, né, e aí dz. Logo, aqui fica 2 que multiplica z de 0 a 1, o resultado é 2. Muito bem, então esse aqui é o resultado dessa integral. Então isso aqui tudo deu igual a 2. Vamos deixar guardadinho aí. Para verificar o teorema do divergente, eu preciso calcular agora essa integral, né? Calculamos a integral de volume do divergente, encontramos 2. Agora vamos calcular a integral de superfície fechada, e o valor que nós temos que encontrar é 2 também, para verificar que esse teorema é verdadeiro. Agora, para calcular a integral de superfície, eu posso fazer isso. Olha, a integral de superfície fechada de V interno dA pode ser, como a superfície é fechada, é a superfície que forma o cubo. Então, devido ao formato, né, ou às propriedades intrínsecas, né, as propriedades da superfície que nós estamos considerando, então, devido à superfície ser um cubo, o que nós vamos fazer? Podemos separar essa integral de superfície em 6 integrais, cada uma, né, relacionada a uma face. Então, vamos dar nomes, né, para a gente poder identificar. Olha, por exemplo, eu posso chamar isso aqui, olha, de face 1, aquela lá de baixo de face 2, essa para a direita de face 3, essa para a esquerda de face 4, a da frente aqui, ó, de 5, e a lá de trás, do fundo, né, tá lá para trás, ó, de... Opa, isso aqui não tem não, né? De 6, tá bom? Muito bem. Então, o que a gente precisa é calcular o V interno dA em cada uma desses faces. Mas para isso precisamos descobrir quais são os vetores área em cada uma das faces. Então vamos lá. Ó. Vamos trabalhar devagarinho aqui, né? Isso aqui vou deixar de lado e eu vou destacar aqui quem é o DA1. Quem é o DA1? Vamos lá. O DA1 é esse que aponta aqui para cima. Então ele é um elemento de área aqui, ó, né? Ele tem largura dy, né? Largura e profundidade dx. Então esse DA1, ele aponta na direção z. Então ele vai ser dx dy z chapéu. Tá? Ele é um vetorzinho que está na tampa, né? Está no topo assim, né? Já o I2, o vetor DA2, ele é quem? Ele aponta para baixo e tem também, ó, largura dy, comprimento dx, vai ter o quê? Dx
dy, só que ao invés de apontar na posição positiva de z, aponta na direção negativa. Então é menos z chapéu. Eu vou colocar o menoszinho lá na frente e deixar aqui só z chapéu. Continuando, quem é o DA3? O DA3, como ele aponta na direção do eixo Y, eu já sei que ele vai ser dx, dz, y chapéu. dx, dz, y chapéu. O 4 é o mesmo do 3, só que em sentido contrário. Então, o DA4 é quem? É menos dx, dz, y chapéu. O 5 aponta na direção x, do eixo x. Então, eu já sei que o DA5 é quem? Se ele aponta na direção x, ele vai ser dy, dz, x chapéu. E o DA6 é o contrário do DA5. Eu posso colocar menos DA6 aqui. O DA6 vai ser menos dy, dz, x chapéu. Tá? Por questão de espaço, eu coloquei assim. Então vamos lá, como fica então, né? Para calcular a integral, essa integral, eu vou calcular agora quem é V interno dA em cada um dos pontos. Vamos ver, olha. Vamos lá. V interno dA1 é quem? O DA1 é Z chapéu. Quando eu faço o produto interno, eu só seleciono esse termo aqui. Então fica 2y, z, dx, dy. E a integração aqui, nessa face 1 de cima, eu vou pegar o z, qualquer valor de z está em 1, mas o x vai de 0 a 1 e o y vai de 0 a 1, porque eu estou variando o x e o y. Quem é o V interno DA2? É quem? É esse cara negativo, né? Estou na face de baixo. Então vai ficar menos 2yz dx dy. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é porque nessa integração de cima eu estou em z igual a 1. E nessa de baixo eu estou em z igual a 0. Quando eu coloco o z igual a 0 aqui, eu já sei que tudo isso aqui vai dar 0. Mas esse não vai dar 0. Esse aqui tem um z igual a 1. Então é diferente. Tá? Nós vamos já ver isso aí com mais calma. V interno DA3 dá quanto? DA3 vai dar, como ele está em Y chapéu, eu só vou coletar esse termo, vai ficar 2xy mais z2 com quem? Com dx dz. dx dz. V interno DA4 é quem? Se o elemento de superfície, veja só, é o negativo do outro, é só colocar um menos, né? Vai ficar menos 2xy mais z2 dx dz. Agora vem V interno DA5. O DA5 está na direção X. Quando eu faço o produto interno com V, só seleciono esse aqui. Então fica y2, quem? dy dz. E o V interno DA6, ele é menos isso. Então vai ficar menos y2 dy dz. Bem, agora nós temos todos esses elementos de área para calcular cada uma das integrais. Então vamos lá. Isso aqui, esse aqui eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Resolvendo a integral 1, como fica? Ora, a integral 1 é uma integral em x e y. Então eu vou colocar 2yz dx dy com x, ou melhor, com x aqui de 0 a 1. Eu estou integrando nessa face de cima, então x vai de 0 a 1 e o y vai de 0 a 1 também. E o y vai de 0 a 1. Então eu posso resolver assim, olha. 2z é constante. Por que o z é constante? Porque aqui nessa tampa de cima, nessa superfície, o z é igual a 1. Então 2 vezes 1 eu já posso colocar os dois separados. Fica só a integral em y de 0 a 1 y dy e a integral em x de 0 a 1 de dx. Logo, o resultado é 2, y aqui vai ficar como? Essa integral aqui vai dar 1, né? Isso aqui dá 1. Já sumo logo com ela, né? Vai dar 1. Então vai ficar y2 sobre 2. y2 de 0 a 1 dá quem? Dá 1. Tá? Agora a da 2. Como fica na 2? Olha, na 2 fica a integral também, ó. Só que fica menos a integral de y de 0 a 1, integral em x de 0 a 1 de 2yz dx dy. Aí eu vou dizer, olha, isso aqui é igual a isso, vai dar menos 1. Não posso fazer isso. Não vai dar menos 1 por causa do sinal de menos aqui. Não posso fazer isso. Por quê? Porque aqui a circunstância é diferente. Nós não estamos calculando nesse plano, estamos calculando nesse. Onde z é igual a 0. Se z aqui é igual a 0, mata todo mundo. Essa daqui dá 0. Tá? Para continuar exemplificando, vamos lá. O 3 é a integral, de 2xy mais z2, não é, ó, dx dz. Então, eu vou fazer a integral, tá, o 3 aqui que nós estamos pegando, ó, a integral com z. O z vai de 0 a 1 e o x também vai de 0 a 1. Esse aqui é o 3, né? Tá? Então vamos lá. Fazendo a integral em x, como fica? Vou ficar com a integral em z de 0 a 1 de quem? Ora, em x fica 2x2 sobre 2, então vai ficar 2x2 sobre 2. Né? Essa aqui nós estamos fazendo na face 3, né? Onde y é 1. Então, se y é 1, aqui só fica 2x. Vai ficar 2x2 sobre 2, vai ficar x2, e aqui vai ficar mais z2x de 0 a 1 dz. Então, aqui é o valor da integral definida lá, que vai ser a integral com z de 0 a 1 de quem? Colocando 1 vai ficar esse z. Aliás, quando x for 1, vai dar 1 mais z2. Né? Então vai ficar 1 mais z2 dz. Eu vou tirar, não vou nem colocar o zero porque vai matar tudo, né? dz. Isso. Agora, integrando em z, fica como? Fica z mais z3 sobre 3. De 0 a 1 vai dar 1 mais 1/3. Quando eu colocar o zero, morreu tudo. Então vai ficar aqui, ó, 1 é 3/3, fica 4/3. Então, só para recapitular, o que nós estamos fazendo? Nós calculamos a integral nessa parte de cima, que deu 1. Fizemos na de baixo, que deu 0. Fizemos agora na 3. Qual é a 3? Essa face aqui, ó. Essa face aqui, que deu 4/3. Tá bom? E aí a gente continua resolvendo. Tá? No final, eu não vou resolver, o modelo é esse, né? Para a gente sair resolvendo. Então, no final, nós vamos obter isso, ó. E aí fica como sugestão para você terminar de resolver, tá bom? Eu quero mostrar o método aqui, né?
quero mostrar o método, mas você vai fazer isso, a integral de superfície fechada de V interno dA. Dá o quê? Nós encontramos um valor de 1, depois 0, depois 4 terços, e aí depois a gente encontra o valor de 1 terço, e são 6 faces, né? 1, 2, 3, nós calculamos para 3, ó. Uma outra face que você vai encontrar vai dar 1 terço, depois vai dar menos 1 terço, e por fim vai dar um valor menos 1 terço também. Tá? Então nós calculamos para essa face de cima, de baixo e essa do lado, deu esses 3 valores. Das outras faces você vai encontrar, você vai fazer, vai encontrar esse mesmo valor. Então esse aqui cancela isso, ó, né? Vai dar o quê? Vai dar 1 mais 4 terços menos 1 terço. Tá? Então isso aqui vai ser, essa soma aqui, cada número desse é o resultado da integral de superfície em cada uma das faces. Tá bom? E aí, se é na superfície fechada, eu vou somar tudo. Então, somando tudo, vai dar 4 terços, vai dar 4 terços menos 1 terço, dá 3 terços, né? 3 terços dá 1, então vai ser 1 mais 1, que dá 2. Então, se a gente encontrou aqui 2, aqui também nós encontramos um valor igual a 2. Conseguimos, então, verificar o teorema do divergente. Calculamos a integral. Bem, agora, considerando uma aplicação do teorema do rotacional, lembrando aqui, olha, o teorema do rotacional relaciona uma integral de superfície aberta com uma integral de caminho fechado. Esse caminho fechado é a borda da superfície aberta, é o contorno, é a borda da superfície aberta. Muito bem, então aqui nós temos que um campo que rotaciona, né, a projeção do rotacional na direção perpendicular a uma superfície aberta é igual à somatória ou à contribuição de todos os V's, as projeções de V do campo vetorial na borda ou no contorno dessa superfície. Então, vamos aplicar esse teorema ao seguinte problema. Olha, imagine um campo vetorial, né, dado por 2xe mais 3y2y chapéu mais 4yz2z chapéu. É um campo vetorial que é bidimensional, ele está no plano yz, tá bom? Está contido no plano do slide, né, da tela, tá bom? Visto que o x aponta para nós, ó, temos o y para a direita e o z para cima. Nesse caso, esse campo vetorial só tem componentes em y e z. Muito bem, então nós queremos considerar o teorema de Stokes, ou o teorema do rotacional, com relação a essa superfície aberta e quadrada, que está contida no plano YZ. Então eu vou aplicar, primeiro eu vou calcular o rotacional, né, de V, o rotacional de V, o rotacional desse campo. E eu já sei que se eu estou calculando o rotacional e o V está no plano YZ, o rotacional vai estar na direção x chapéu. Eu já espero que esteja na direção x chapéu. Depois eu vou calcular o produto interno com a área, né? Vai dar um vetor na direção x chapéu, e vou comparar com a contribuição do campo vetorial ao longo desse caminho fechado, que vai desse ponto da origem até esse ponto aqui, y igual a 1, depois eu subo, depois eu volto e aí fecho. Então tem que ser uma integral de caminho fechado. Vamos lá então, vamos aplicar o teorema do rotacional, o teorema de Stokes, a esse campo vetorial nessa superfície aberta, né? Bem, nesse exemplo, nós vamos verificar agora o teorema do rotacional, né, considerando esse campo vetorial e essa superfície, né, essa superfície aqui, olha, que está no plano do quadro, tá bom? Que está no plano YZ, tá bom? Então nós vamos aplicar o teorema do rotacional calculando a integral de superfície, é uma superfície aberta agora, tá? Uma superfície aberta. A integral de superfície do rotacional de V. Vamos calcular isso e calcular também a integral de caminho de V ao longo
do caminho fechado que limita essa superfície. Então nós temos aqui um quadrado, lado 1, tá? Essa aqui é a superfície limitada por esse contorno vermelho, né? É essa superfície de integração. E aqui a integral de caminho fechado, o caminho fechado é esse caminho vermelho aqui. Então veja que o caminho é aquele que limita o que define a superfície aberta. Não é uma superfície fechada, o caminho que é fechado aqui. Então, novamente, né, para provar, para verificar o teorema um teorema importante, né, em aplicações físicas, no caso do teorema rotacional, vamos calcular o rotacional de V e depois fazer o produto interno com dA e em seguida fazer a integração nessa superfície. O segundo passo é calcular a integral de V interno dL e calcular o resultado ao longo desse caminho fechado, ou desses 4 segmentos também, né, equivalentes. Então vamos lá, primeiramente vamos calcular o rotacional de V. Então para calcular o rotacional de V a gente utiliza o determinante, né? Então vamos lá, determinante x chapéu, y chapéu, z chapéu. A primeira linha são os vetores dimensionais, né, do sistema. Depois as componentes, né, do operador del, que são as derivadas parciais em x, y, z. E na sequência, né, a última linha são as componentes do campo vetorial. Então em x ele tem componente 0, em y ele tem 2xz mais 3y2, tá? E em z ele tem 4yz2. Então calculando aí o determinante, como é que fica, né? Em x chapéu, primeiramente, x chapéu a gente vai ter a derivada em y de quem? De 4yz2. Então eu vou preferir colocar aqui um colchete ao invés de um parênteses, ó. Vai ficar melhor se eu fizer isso. Agora eu peguei nessa direção, agora eu vou cortar nessa, né? Cortando aqui com isso. Então vai ficar menos. Quando eu corto esse 1, vai pegar a derivada em z de quem? Derivada em z de quem? De 2xz mais 3y2. Tudo isso aqui é o x chapéu. Mas, agora vamos fazer a mesma coisa para o y chapéu, né? No y chapéu, pegando na diagonal assim, eu vou pegar a derivada em z. Derivada em z de quem? Em z vai pegar o zero, né? De 0. Menos, agora vem o y, vem a derivada em x. De quem? Assim ele pega isso, né? 4yz2. Fechou? Mais. Agora, em z chapéu, fica como? Em z chapéu fica. Aqui ele vai pegar essa derivada em x. Derivação em x de quem? De 2xz mais 3y2 menos, agora, a derivação em y de 0. Derivação em y de 0. Muito bem, então vamos ver aqui alguns elementos que a gente já pode cortar. Quer ver? Olha, essa aqui eu já sei que dá 0. Né? Derivação, ninguém depende aqui de z. Aqui ninguém depende de y. Vamos lá. Aqui em z, em y tem. Em x também não tem. Dá 0 e aqui tem. Então vamos ver o que é que sobra. O que é que sobra aqui? Então o rotacional, logo, o rotacional de V é quem? Vai ser na direção x chapéu, vai ser aqui derivando em y dá 4z2, derivando em y, e aqui derivando em z vai ser 2x menos 2x, tá? Aqui não vai depender de z, some, né? Agora, em y não tem e vai ter um em z, mas em z fica como? Z chapéu
que multiplica quem? Derivada em x dá 2z, morreu, né? Dá 2z. Então a gente percebe, vamos entender o que está acontecendo, né? Nós temos um campo vetorial que, hipoteticamente, deve ter uma circulação. Deve ter um rotacional diferente de zero. Se tem um rotacional diferente de zero, vamos calcular então, para calcular o teorema do rotacional, nós vamos calcular o rotacional de V, e esse produto interno, ele vai projetar o rotacional de V na direção do vetor dA. Então, para entender, quem é esse vetor dA? Ora, eu preciso especificar a superfície. A superfície é essa superfície do quadro que está no plano YZ. Logo, esse dA é quem? Esse dA é um elemento infinitesimal de área, dA, que vale, ora, largura 2y, altura 2z. Então, isso aqui é dy dz. Mas ele aponta para onde? Ele aponta na direção do eixo x. Então, esse dA aqui é dy dz x chapéu. Mas você percebeu que o rotacional de V, ele está apontando na direção x, ele tem uma componente na direção x, mas também tem uma componente na direção z. Então, esse rotacional, ele não está assim. Esse rotacional, ele está assim. Por quê? Porque ele tem uma componente na direção z e tem uma componente na direção x. Não tem, é na y. Então, ele está assim, ó. Se ele está assim, então vamos representar, tentar enxergar isso, né? Então, isso aqui, em vermelho, é o rotacional de V. O rotacional de V está assim. Mas em azul é o dA, e o dA é perpendicular. Então, esses dois fazem um ângulo entre si. Esse é esse, e o dA é esse aqui de baixo. Quando eu faço o produto interno, eu estou projetando o rotacional de V na mesma direção de dA. Eu estou projetando, olhando de lado, eu vou jogar ele aqui, ó. Tá? É a projeção. Então eu vou ter os dois aqui, ó. Isso aqui é a projeção do rotacional na direção perpendicular à superfície. E o que eu percebo é que se o rotacional de V ele não aponta assim na direção x, mas ele aponta numa direção que tem componente em x e componente em z, então o rotacional desse campo vetorial V, ele não é aqui no plano, ele não gira assim, ele não está girando aqui, ele está girando, veja só, o rotacional aponta assim, ele está girando assim, olha. Esse campo vetorial, ele está girando assim, de modo que o seu rotacional aponte com componentes na direção x e na direção z. Está aqui. Mas o rotacional está girando assim, olha só, o rotacional está girando dessa maneira, de modo, o campo vetorial rotaciona assim, de modo que o rotacional dele está assim. Quando eu calculo o produto interno, aí eu vou ter rotacional de V projetado na direção perpendicular, ou seja, na direção de dA, mas perpendicular à superfície, eu estou coletando o rotacional, apenas a sombra do rotacional, que é assim, eu estou projetando ele no plano, assim. Quando eu faço isso, o que é que acontece? Ó, eu estou andando pela borda da minha superfície, eu estou andando ao longo do caminho fechado. E é isso que o teorema do rotacional fala. Então, se eu já sei do rotacional de V, calculando a integral, é lógico que tem que dar esse valor. Vamos verificar isso, tá bom? Aqui apagou, não foi? Ficou em Z fica 2x, né? Não, em x fica 2z, certo? Então, vamos verificar isso agora. Tá aí o rotacional. Agora vem. Quem é o dA? Ainda trabalhando isso. Então vai ficar rotacional de V interno dA é quem? Ora, se o dA só tem componente em x,
Então, eu só vou selecionar esse termo. Vai ficar 4z2 menos 2x, quem? dy dz. E agora eu vou integrar na superfície. Vamos lá. Agora eu tenho como trabalhar essa integral aqui, né? Agora eu tenho como trabalhar essa integral. Vamos lá. A integral de superfície fechada é quem? A integral de superfície S do rotacional de V interno dA é a integral em Z, no Z aqui, né? De 0 a 1. A integral em Y de 0 a 1, de quem? De 4z2 menos 2x dy dz. Bem, resolvendo em y, como fica em y? Eu vou colocar aqui a integral com z de 0 a 1, e aí fica quem? Vamos lá. Em y fica 4z2y menos 2xy de 0 a 1 dz. Continuando, a integral de 0 a 1 com z de 0 a 1 fica, colocando 1, aqui é y, nós estamos substituindo, ó. Quando eu colocar no y, né, o 0 vai matar todo mundo. Quando eu colocar 1, vai ficar 4z2 menos 2x. Aqui ficaria tranquilo se eu lembrasse que isso aqui era... Aqui ficaria fácil eu considerar que esse ponto não depende de y, né? Então fica só a integral em y e eu resolvo a integral em z, que dá no mesmo, né? Ficou em dz aqui, ó. Pronto. Agora, resolvendo em z, fica como? 4z3 sobre 3 menos 2xz. E lembrando aqui que x é igual a zero nessa superfície, x é igual a zero. Então esse termo aqui, e esse vai tudo a zero. Ficou como? De 0 a 1 fica 4 terços. Só fica esse termo, porque esse aqui, o x é igual a zero. Então fica 4 terços, 1 elevado a 3 menos 1, 4 terços. Então o resultado dessa integração aqui, ó, é 4 terços. Qual deve ser, então, o resultado que nós devemos encontrar naturalmente no lado da direita? Vamos ver. Bem, agora, calculando aqui a integral, ó, a integral de caminho fechado de V interno dl, ao longo desse caminho, eu posso separar em 4 caminhos, V interno dl1, mais a integral pelo trecho 2 de V interno dl2, mais a integral pelo trecho 3 de V interno dl3, mais a integral pelo trecho 4 de V interno dl4. Então, quem é o dl1, dl2, dl3, dl4? É um elemento infinitesimal em cada um desses segmentos. Vamos lá, olha. Quem é dl1, por exemplo? É um elemento infinitesimal nesse caminho aqui. Logo, dl1 é quem? dy, y chapéu. Então vai ser dy, y chapéu. Quem é o dl2? dl2 é quem? dl2 vai ser, na direção do eixo z, ó, vai ser dz, z chapéu. dl3, vamos ver. dl3 é quem? dl3 é menos
está indo na direção y, menos dy, y chapéu. E no trecho 4, na direção contrária de z, dl4 é quem? Menos dz, z chapéu. Então eu faço do mesmo jeito, né? Aqui nesse trecho eu multiplico, calculo a integral, vamos lá. O ponto 1, o termo 1, vai ser a integral pelo trecho 1 de v interno dl1. dl1 tem componente em y, então vai sobrar apenas esse termo aqui. Então vai ficar a integral de 2xz mais 3y2 dy. Então o y aqui vai de 0 a 1. E qual o valor do x? O valor do x é 0. Então esse termo aqui vai para 0 e só vai sobrar o y. Então fica a integral de 3y3 sobre 3 de 0 a 1, que dá 1. Certo? A integral de caminho daqui para cá deu 1. Vamos ver no trecho 2 agora. Vamos ver no trecho 2. No trecho 2 nós temos a integral, que está variando é z, ó, com z de 0 a 1, de quem? No trecho 2, o dl2 tem componente em z, então só vai coletar esse termo. Vai ser a integral de 4y z2, quem? dz. 4y é constante. Por quê? Porque durante a subida o y vale 1. Então 4y aqui é 4. Eu posso colocar fora da integral, fica 4. E fica só a integral de z2. Então fica z3 sobre 3. De 0 a 1 dá 4/3. No trecho 3 agora. No trecho 3. Como fica? Dali para cá agora. Fica a integral com y. A integral com y de 1 até 0. Tá? O y vai de 1 até 0 de quem? De, como o dl3 é menos dy, y chapéu, só sobra esse termo. Então vai ficar menos 2xz mais 3y2, né? dy. Aqui o x, durante esse caminho, o x é 0, então esse termo também some. E eu fico com menos 3y2, né? Menos 3y2 vai ficar menos 3y3 sobre 3, fica menos 1 menos 0, dá menos 1. Tá? Então vamos lá, até agora, daqui para cá deu 1, vou marcar aqui, ó, daqui para cá deu 1, daqui para cá deu 4/3, daqui para cá deu menos 1, né? E vamos ver quanto tem ainda nesse trecho aqui. Vamos lá. Nesse trecho, que é o trecho 4, vou colocar aqui, ó. Eu tenho a integral em z de 1 a 0, de v interno dl4. dl4 tem componente em z. O sinal de menos aparece, vem para cá. E aí em z eu fico com 4y z2 z chapéu, multiplicando eles fica dz. Certo? O 4 é constante, vai ficar menos 4 e eu fico com uma integral de y. Quanto vale y durante essa integração? Durante essa descida, o y tem sempre o mesmo valor, que é 0. Então 0 aqui vai multiplicar 0, que dá, anula tudo, deu 0. Enfim, a integral de caminho fechado de v interno dl ao longo desse caminho fechado aqui, ó, nesse quadrado, é 1 mais 4/3 menos 1 mais 0, que dá
4/3. Então, comparando com o resultado que nós encontramos, verificamos o teorema do rotacional. Bem, agora a gente vai falar agora de um outro ponto, que é a lei de Gauss e a equação de Poisson. Então, para falar da lei de Gauss, vamos considerar primeiramente, olha, um campo que ele é muito muito importante, né, quando a gente estuda a natureza, que é o campo elétrico, né? Na realidade, o campo elétrico é responsável pela grande maioria de fenômenos que estão associados à vida moderna. Grande parte da sobrevivência do homem, da vida moderna, envolve a utilização e aplicação de campos elétricos. Então, o campo elétrico produzido por uma distribuição volumétrica de carga, esse ρ aqui é uma distribuição volumétrica de carga, carga no volume, carga dividido por volume, é uma densidade volumétrica, carga dividido pelo volume. Então, o campo elétrico ele é dado pela lei de Coulomb. A lei de Coulomb define a interação eletrostática entre cargas elétricas, né? Que é 1 sobre 4πε0, a integral de ρ sobre R2 vezes Q, R chapéu, d tal. Então aqui, a lei de Gauss, minuto 8. Então aqui, o campo elétrico é definido como 1 sobre 4πε0, a integral no volume de R chapéu sobre R2, ρ d tal. D tal é um elemento infinitesimal de volume, em coordenadas retangulares, ele é dx, dy, dz. E esse ρ é uma densidade volumétrica de carga elétrica. Então, é carga elétrica dividido pelo volume. Muito bem, então o que nós vamos fazer é calcular o divergente desse campo elétrico, né? E aí comparar depois, aplicar isso daí ao teorema do divergente. Vamos ver então o que dá. Calculando aqui o divergente desse campo elétrico, seria o divergente de E, é calcular o divergente de tudo isso aqui, de toda essa expressão. Mas como isso aqui é uma constante, né, 4πε0, ε0 é uma constante que caracteriza o meio material, no caso aqui é a permissividade do vácuo, permissividade elétrica do vácuo. Então, como isso aqui tudo é constante, eu posso colocar fora e calcular o divergente, né, dessa integral. Agora, um detalhe é que esse divergente é um operador diferencial vetorial no espaço, em x, y, z. E a minha integral é uma integral em dx, dy, dz, linha, né? Linha. Qual que é a diferença? Enquanto o operador del atua nas coordenadas dx, dy, dz, derivando em x, em y e em z, que são as coordenadas do ponto de referência, do ponto do espaço, a integração é nas variáveis r'. Tá vendo? O campo elétrico sobre o qual estou calculando o divergente, ele depende das coordenadas r, uma coordenada no espaço qualquer, tá? Esse r é x, x chapéu, mais y, y chapéu, mais z, z chapéu. Já a densidade de carga, ela não é localizada por esse vetor r, é localizada pelo vetor r'. Para distinguir que eu estou calculando o campo elétrico no lugar diferente de onde a carga se encontra, tá certo? Então, esse R' localiza a carga elétrica e esse R localiza o ponto do espaço onde eu estou calculando o campo elétrico. Então, enquanto R é x, x chapéu, mais y, y chapéu, mais z, z chapéu, o R' é x', x chapéu, mais y', y chapéu, mais z', z chapéu. Então, aqui a integração é na variável linha. E aqui a derivação é na variável sem linha. Então, eu posso permutar, porque eles são independentes, eu posso permutar a posição em que eu realizo as operações. Então, vamos lá.
Se eu for calcular o divergente do campo elétrico, eu estou calculando o divergente disso tudo. Como isso aqui é constante, eu vou calcular o divergente dessa integral. Mas o divergente corresponde a derivadas em x, y, z. E a integral corresponde à integral em x', y', z'. Então, eu posso integrar primeiro em x', y', e z' e depois derivar o resultado em x, y, z. Ou eu posso primeiro derivar em x, y, z e depois integrar tudo em x', y', z'. Por isso, ao invés de vir com o divergente aqui por fora, eu coloquei logo dentro da integral, tá bom? Muito bem, então eu vou ficar com a integral em de tal linha, ó, do divergente disso tudo. Agora, por que eu posso fazer isso? Né? Eles são independentes, mas esse R aqui, você percebe que esse Rzinho, ele é diferente desse R e é diferente desse R. Percebam, ele é diferente desse R e é diferente desse R. Esse R é a diferença entre eles dois. Esse R corresponde a R menos R'. É a distância de separação entre a carga e o ponto de observação. Tá? Muito bem, então, quando eu faço isso, eu lembro, olha, de uma identidade de que o divergente dessa função aqui, olha, o divergente dessa função pode ser escrito como 4π vezes uma função delta de Dirac. Essa daqui é a chamada função delta de Dirac. Nós não precisamos nos preocupar com ela agora, nós vamos comentar as suas propriedades daqui a pouco, tá? Mas o importante é que eu posso trocar isso aqui, tá, por isso, o que simplifica bastante as coisas. Quer ver? Olha, divergente de E é 1 sobre 4πε0, a integral de... Aí eu substituo tudo isso por isso, né? Quando eu coloco esse rapaz aqui, R aqui, ó, lembrando que esse R aqui, ele é R menos R'. Então vai ficar 4π, a função delta de Dirac em 3 dimensões, olha, tá? De R, esse R aqui, que é a diferença entre R e R'. Então vai ser R menos R', de ρ R' de tal linha. A propriedade importante aqui é que a função delta vai fazer trocar esse carinha aqui, ó, que depende de R', por esse. Essa que é uma das principais propriedades da função delta, é fazer isso. Olha, esse 4π eu coloquei fora, cancelou esse 4π. Então, o divergente de E eu coloquei para fora e fiquei com a integral de delta de R menos R', ρ' de tal linha. Qual é o resultado? Troquei esse ρ de R', que estava dependendo disso, olha, por ρ de R. Então ficou 4π, cancelou 4π, tudo isso virou ρ de R. Então eu posso concluir que o divergente do campo elétrico, ou seja, o espalhamento do campo elétrico, ele é a densidade de carga por ε0. Bem, lembra do teorema do divergente, né? Lembra do teorema do divergente? Nós aplicamos há pouco. O teorema do divergente diz que a integral de volume do divergente do campo elétrico, aqui aplicado ao campo elétrico, a integral de volume do divergente do campo elétrico é igual à integral de superfície fechada de E interno de A. Então, quando eu lembro que o divergente de E é ρ sobre ε0, então isso aqui, ó, vira a integral de volume, vira a integral de volume de ρ sobre ε0. Coloquei o ε0 para fora, eu aproveitei esse resultado, ó. Isso aqui vem do teorema do divergente, tá? E aí o que acontece? Quando eu substituo o divergente de E por ρ sobre ε0, eu fico com a integral de ρ sobre ε0 de tal.
tá? Que é isso aqui, coloquei 1 sobre ε0 fora. E a integral de ρ de tal é quem? Ora, se ρ é dq de tal, é carga pelo volume, se ρ é dq de tal cancela a derivação em d tal e a integração de tal vai se cancelar, fica apenas a integral de dq, que dá q. Então, a integral do divergente de E no volume é igual à integral de E interno dA na superfície fechada, que dá a carga elétrica por ε0. Perceba, aqui eu estou falando de densidade volumétrica de carga elétrica, carga por volume. Aqui eu estou falando do valor da carga total que está naquele volume. Bem, olhando para esse resultado e comparando com esse, o que é que nós temos? Nós temos que a integral de E interno dA é quem? A integral de E interno dA é igual à carga elétrica envolvida ou encerrada, guardada, por ε0. Ora, olhando com mais cuidado, perceba como isso faz sentido. Quem é o campo elétrico? Vamos considerar uma carga elétrica pontual. Quem é o campo elétrico produzido no espaço por uma carga elétrica pontual? É 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado, R chapéu. Interno, dA. dA é um elemento de superfície numa bolha que envolve essa carga. Então fica R2 seno de θ, dθ, dφ, R chapéu. R chapéu interno R chapéu dá 1. A integral em θ e em φ dá 4π, que vai cancelar esse 4π. E eu fico apenas com R2, cancela R2, fico apenas com Q. Então, o resultado é que enquanto essa integral, a integral de um campo vetorial na superfície, né, interno dA, determina o fluxo, a integral de superfície de E interno dA é o fluxo do campo elétrico, mede a quantidade de linhas de campo que atravessam uma determinada superfície. Então aqui nós estamos falando de o fluxo total através de uma superfície fechada. Reunindo os resultados, nós temos que a integral de E interno dA através de uma superfície fechada é igual à carga elétrica envolvida, guardada nessa bolha, nessa superfície fechada. Essa é a expressão matemática da chamada lei de Gauss. Tá? É a forma integral da lei de Gauss. Ela diz que o fluxo total do campo elétrico, através de uma superfície fechada, depende da carga elétrica que está lá dentro, que está dentro dessa superfície fechada. Tá? Bem, seguindo, só para a gente entender, olha, imagina que nós temos aqui uma carga elétrica pontual, tá? E a teoria eletromagnética, ela diz que carga elétrica, né, as cargas elétricas são fontes de linhas de campo elétrico, elas produzem no espaço um campo elétrico. Então vamos lá. O campo elétrico produzido por uma carga positiva, ela forma linhas de campo de afastamento. Se a carga for negativa, as linhas de campo são de aproximação, tá? São para dentro. Então imagina que aqui nós temos uma carga elétrica e nós formamos sobre essa carga elétrica uma esfera, tá bom? De raio R, centrada na carga. Então o que nós vemos aqui não é carga elétrica saindo do centro para fora não, viu? Aqui é só o sentido das linhas de campo. A carga elétrica é essa esferinha pequena aqui, ó, tá bom? É a carga elétrica envolvida. Ela está envolvida, encerrada, guardada dentro dessa bolha. A gente fez um rasgo aqui para poder enxergar. Então você percebe que essa carga elétrica envolvida, ela dá origem a linhas de campo, olha, que furam a superfície. Tá? Em cada pedacinho desse, dA, está exagerado, né? Mas a gente pode olhar para isso aqui como um dA. Em cada dA, nós temos um campo elétrico que sai da superfície. Esse é a integral do lado esquerdo.
essa integral do lado esquerdo mede o fluxo total na superfície fechada, porque a gente vê aí o fluxo, né? Tá bom? Não é carga que está se deslocando, é isso. Pontinhos pretos não são carga, não. É o fluxo, indica o fluxo como se tivesse um deslocamento de linhas de campo aí, mas na realidade não existe, fisicamente não existe, é só uma representação. Então diz que quanto maior a carga, maior vai ser esse fluxo, tá? Se a carga for zero, se não tiver carga aqui dentro, o fluxo é zero. Quer ver? Olha? Vamos imaginar aqui, olha, temos aqui uma exemplificação, fizemos aqui uma janela, tá? E temos uma carga lá dentro. Então vamos lá. Aqui o fluxo que está representado é de 0,048 volts metro. E o fluxo total, calculado para essa situação, o fluxo total, isso aqui, ó, o fluxo total, ou seja, o valor de Q lá dentro, ó, Q sobre Y0 dá 19,130 volts metro. Tá? Muito bem. E essa outra configuração? É a mesma carga, tá bom? É a mesma carga, mas eu mudei o tamanho da janela. Tá? O tamanho da janela agora é menor, né? Então, nesse caso, olha, diminuindo aqui o tamanho da janela, a gente mudou o fluxo, mas o fluxo total continua o mesmo, porque a carga de dentro não mudou, tá? Agora, o que acontece se a gente colocar essa carga por fora? Se eu colocar por fora, o valor da carga elétrica envolvida é zero. Portanto, o fluxo pela janela continua tendo, mas o fluxo total não é que não exista mais campo. Continua tendo campo elétrico, porque tem carga. Só não tem o fluxo total através da superfície é que é zero, porque depende da carga que está dentro. Se não tem carga dentro, então o fluxo total é zero. Em outras palavras, a quantidade de linhas de campo que entra é a que sai. Entra por essa face e sai pela face oposta. Tá bom? Muito bem. Então, o teorema do divergente nos levou, né, aplicando ao campo elétrico, nos levou à equação, né, à expressão matemática da lei de Gauss na forma integral. Então eu posso lembrar, olha, a integral de A interno dA, a gente não viu que era a integral de volume do divergente do campo elétrico, né, que nós consideramos aqui aplicando o teorema do divergente ao campo elétrico. Fizemos isso, né? Ao mesmo tempo, a gente lembra que a carga elétrica é a integral de ρ de tal, né? Uma vez que ρ é a densidade volumétrica de carga elétrica, é carga pelo volume, então a integral de ρ no volume na carga total. Juntando essas duas informações, eu posso selecionar essa parte aqui, olha, já que isso aqui, ó, a integral de A interno dA é 1 sobre ε0 vezes a integral de ρ de tal, então a integral de volume do divergente de E é igual à integral de volume de ρ sobre ε0 de tal. Então eu selecionei esse termo que veio disso, olha, que é o termo da esquerda, e esse termo eu troquei a carga elétrica envolvida por isso e coloquei 1 sobre ε0 lá dentro, tá? Já que é constante. Então eu comparei duas integrais de volume, tá? São integrais do mesmo volume, duas integrais de volume, e se essas integrais são iguais, naturalmente, obviamente, os integrandos são iguais. Então o divergente de E eu posso igualar com ρ sobre ε0. Essa é uma outra maneira de expressar a lei de Gauss. A lei de Gauss expressa aqui nos termos do espalhamento das linhas de campo. Então, o divergente de E é a densidade de carga volumétrica por ε0. Essa é a forma diferencial da lei de Gauss. Muito bem, então vamos aplicar aqui a lei de Gauss só para exemplificar. Olha, encontre o campo externo a uma esfera sólida, então tem uma esfera sólida de raio R e carga total Q. A carga total nessa esfera
de raio Rzão é Q, é Qzinho, tá? E essa esfera tem raio Rzão. Qual que é a ideia? Aplicando a lei de Gauss, a gente tem o seguinte, a integral de A interno dA é igual à carga elétrica envolvida por ε0. Então, eu preciso escolher uma superfície de integração para calcular o campo elétrico. Como a distribuição de carga é esférica, eu vou escolher também uma superfície de integração chamada de superfície gaussiana. Eu vou escolher também uma superfície esférica concêntrica à distribuição de carga. Por quê? Porque quando eu faço E interno dA, eu vou sair ganhando porque em cada ponto dessa superfície gaussiana, o campo elétrico e o dA são paralelos, apontam para fora na direção radial, e o E tem módulo constante. Então, essa integral de E interno dA é, na realidade, a integral do módulo de E, que é o produto interno, olha, módulo de E, módulo de dA, cosseno de zero, que dá 1. Então, esse E eu posso tirar da integral e ficar apenas com a integral de dA. Se o E, aqui é o módulo de E, a integral de dA, a integral de dA dá a área ou a superfície da esfera Rzinho, tá? É onde nós estamos integrando. Então fica módulo de E que multiplica 4πr2. 4πr2 é a superfície, a área da esfera de raio Rzinho. Logo, isso aqui, olha, é o resultado da integral da esquerda, que é igual à carga elétrica envolvida. A carga elétrica envolvida por essa superfície é a carga total aqui nessa esfera, que é Qzinho sobre ε0. Portanto, o E, eu vou trazer isso aqui dividindo, dá o módulo de E, dá isso, ó. E o vetor E vai ser o módulo de E, que nós encontramos, R chapéu. Então, aplicação direta aí da lei de Gauss para uma distribuição de carga esférica, né, com simetria esférica. Muito bem, falamos do divergente, vamos falar também do rotacional. Vamos pegar aqui o teorema do rotacional, né, que nós já conhecemos, e aplicar ao campo elétrico. Ora, primeiramente, vamos observar o que é que diz essa integral aqui da esquerda, uma integral da direita, né, uma integral de caminho. No lugar do campo elétrico, eu vou colocar E. Então, eu estou no espaço onde eu tenho uma carga elétrica Qzinho que produz no espaço um campo elétrico E. Então, o que é que eu meço? Qual é o resultado quando eu saio do campo elétrico, aliás, do ponto A, somando o campo elétrico na direção desse caminho? Eu vou de A até B, nessa região do espaço aqui onde eu tenho um campo elétrico, eu vou de A até B, e eu sei que o campo elétrico produzido por essa carga é radial. Ele não está apontando, não é paralelo a essa linha, não. Mas quando eu faço E interno dL, eu estou coletando a projeção do campo elétrico na direção desse caminho. Quando eu somar todas essas projeções de E interno dL, todas as projeções de E ao longo do caminho, de A para B, eu tenho a integral de A para B de E interno dL. Como o campo elétrico aí é um campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme, e o dL pode ser representado em coordenadas esféricas, dr, r chapéu, mais r d θ, θ chapéu, mais r sem de θ, d φ chapéu, são coordenadas esféricas, né? Nós vamos abordar ainda no futuro, mas não precisa a gente saber a origem por enquanto. O que importa é que quando eu fizer o produto interno entre eles, produto interno, aqui só tem componente em R chapéu, só vai ficar esse termo aqui, olha. E interno dL vai dar 1 sobre 4πε0, Q sobre R2 dr. Porque o termo em θ chapéu e φ chapéu somem, né? Pelo produto interno. Muito bem, então eu vou integrar em R. Integrando em R de A para B, eu vou ter 1 sobre 4πε0 constante, né? O Q também pode sair da integral, esse aqui pode sair da integral. Fico apenas com a integral de dr sobre R2 de A para B. A integral de dr sobre R2 dá menos 1 sobre R de RA até RB. O resultado
é que essa integral de caminho aberto, vai de A para B, do campo elétrico é quem? Nós estamos calculando esse termo ainda, né, o termo da direita, aqui a integral da direita, mas ainda no caminho aberto. Dá 1 sobre 4πy0, Q sobre RA menos Q sobre RB. Isso é para um caminho aberto. E se o caminho for fechado? O que nós queremos não é um caminho fechado? Num caminho fechado seria eu levar de A até B por um pedaço, por um trecho, e depois voltar para o campo, para o ponto A. Qual é a integral de A até A, de A interno dl? Ora, é substituir o B por A. Então, ao invés de ter RA, eu vou ter RA e RB, eu vou ter RA e RA. Ou seja, esses dois termos serão iguais. Isso aqui tudo dá zero. Então, a integral de caminho fechado de E interno dl dá zero. Se a integral de E interno dl dá zero, então é porque esse rotacional aqui também dá zero. Então, essa aqui é uma outra propriedade do campo elétrico, né? O campo elétrico, aplicando o teorema do divergente e o teorema do rotacional, nós descobrimos o teorema do divergente, a lei de Gauss, e com o teorema do rotacional descobrimos que o campo elétrico ele não circula, né? Ele tem divergente, que depende da carga, ele se espalha, mas não circula. Então, resumindo os resultados que nós temos, olha, cargas elétricas produzem no espaço um campo elétrico que se espalha. Se a carga for positiva, o divergente é positivo. Se a carga for negativa, o divergente é negativo, ou seja, as linhas vão convergir. Agora, isso aí mostra para nós, conhecendo o divergente e o rotacional, nós podemos conhecer as propriedades do campo vetorial. Quer ver? Olha. Eu sei que o campo elétrico tem um divergente, portanto, as linhas de campo se espalham a partir de uma região. Essa região são as cargas elétricas. Se elas se espalham das cargas positivas, divergem das positivas e convergem nas negativas, então elas nascem nas positivas e morrem nas negativas. Então as linhas de campo elétrico, têm um lugar onde elas nascem e tem um lugar onde elas morrem. Elas têm começo e fim. Se elas têm começo e fim, elas não formam linhas fechadas, elas não circulam. Portanto, o rotacional tem que ser zero mesmo. Percebeu? Então, as linhas de campo elétrico nascem nas cargas positivas e morrem nas negativas. Elas têm começo e fim. Elas não formam linhas fechadas, não formam laços fechados. Então, aqui, se a gente considerar linhas de campo produzidas no espaço por cargas elétricas de sinais contrários, tem essa configuração. Se for de mesmo sinal, tem essa, né? Então, na lei de Gauss, se eu fizer uma bolha envolvendo só essa carga positiva, o fluxo é positivo, porque a carga é positiva. Se eu fizer uma bolha envolvendo só essa carga negativa, o fluxo é negativo, indicando que linhas de campo estão chegando, estão furando a superfície fechada, tá? Cargas negativas. E se eu fizer uma bolha envolvendo as duas cargas, positiva e negativa, e elas têm valores iguais, a quantidade de linha que sai é a quantidade de linha que chega. De modo que a carga total é zero, portanto o fluxo total é zero. A quantidade que sai é a quantidade que chega. Aqui nós temos, olha, um fluxo positivo também, envolvendo as duas cargas, só sai, né? Então aqui eu tenho um fluxo positivo. Perceba que o fluxo aqui, olha, é bem maior do que o fluxo só em torno dessa, porque depende da carga elétrica. Tá? Então, essa aqui é a expressão integral e diferencial da lei de Gauss. Tá? Muito bem, para continuar esse ponto, olha, o fato do campo elétrico, do que nós sabemos até agora, o fato do campo elétrico ter um rotacional igual a zero,
Bem, então o fato de o campo elétrico ter um rotacional nulo confere a ele a propriedade de ser expresso como gradiente de uma função escalar. É uma propriedade de qualquer campo vetorial cujo rotacional dá sempre zero, permite que nós expressemos esse campo vetorial como o gradiente de uma função escalar V, né? Essa função escalar V é chamada de potencial elétrico. Então podemos expressar o campo elétrico, que tem um rotacional igual a zero sempre, como menos o gradiente de V, né? E reunindo as informações que nós temos até agora, é o divergente do campo elétrico, que é a lei de Gauss, né? E o rotacional do campo elétrico é sempre zero. Então, reunindo essas informações, o que é que nós temos? Olha, se o divergente de E é ρ sobre ε0, e o campo elétrico pode ser expresso como menos o gradiente de V, então o divergente de E é o divergente de menos o gradiente de V. Tá? Então, é uma aplicação sucessiva aí, olha, nós já vimos isso, ó, o divergente do gradiente. O divergente do gradiente aqui vai dar menos o operador del ao quadrado, também chamado de, ou operando duas vezes, né? Chamado de Laplaciano, tá? Então, o Laplaciano de V. O divergente de E pode ser expresso como o Laplaciano daquela função escalar que representa o campo vetorial, cujo gradiente representa o campo vetorial. Então, se isso é verdade, tudo isso aqui, o menos o Laplaciano de V, que é igual ao divergente de E, é também igual a ρ sobre ε0. Então, podemos expressar como o Laplaciano de V como sendo menos ρ sobre ε0. Essa é a chamada equação de Poisson. Relaciona não o campo elétrico com a carga, mas o potencial elétrico. Então, enquanto a lei de Gauss relaciona o campo elétrico com a carga elétrica, em termos do divergente do campo elétrico, a equação de Poisson ela expressa a relação entre a densidade de carga com o potencial elétrico através do Laplaciano, né? É interessante notar que na grande maioria dos casos, quando a gente principalmente envolve condutores elétricos, as cargas elétricas vão exatamente para a superfície. No volume eu quase não tenho, ou eu não tenho carga elétrica no volume. Todas as cargas, especialmente as em excesso, vão para a superfície. De modo que o ρ, para esses casos que envolvem condutores, a densidade de carga é zero. Quando a densidade de carga é zero, naturalmente o Laplaciano de V é igual a zero e a equação de Poisson se resume ou se reduz à equação de Laplace. Então é uma equação importante na física porque tem várias aplicações, tanto na termologia, né, no fluxo de calor, em fluidos ou em certas regiões do espaço, dentro de líquidos, em gases, e também na determinação do potencial elétrico em configurações, por exemplo, olha, que envolvem condutores carregados e regiões vazias entre eles. Tá bom? É muito abordado em problemas de eletrostática. Bem, a gente falou anteriormente sobre a função delta de Dirac, então está na hora da gente considerar falar um pouquinho sobre essa função, né? Ela não é exatamente uma função do ponto de vista formal, né? Uma vez que ela não tem os valores bem definidos, ela explode na origem, mas nós vamos considerar isso. Olha, imagine uma função vetorial V que é dada por 1 sobre R2 R chapéu. Você reconhece isso de equações que variam com o inverso do quadrado da distância. Por exemplo, o campo elétrico, que a gente considerou há pouco. O campo elétrico é 1 sobre 4πε0 Q sobre R2 R chapéu. Então, o campo elétrico ele se comporta no espaço da seguinte maneira, ele diverge, né? Então, essa função aqui naturalmente deve ter um divergente, né? Essa figura 1,44 aqui, ela mostra uma representação geométrica, né, de como essa função V se comporta no espaço. Então ela espalha desse ponto. Se tem uma função
que tem um divergente é essa daqui. A gente já viu isso porque calculamos o divergente do campo elétrico e encontramos que existe um divergente do campo elétrico, né? Então, lembrando que esse R pode ser escrito, olha, em coordenadas retangulares, como sendo x de chapéu, mais y chapéu, mais z de chapéu. R chapéu aqui é R sobre o módulo. E esse módulo é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais e2. Né? Muito bem, então, o que é que nós temos? Olha, calculando, aplicando o teorema do divergente a essa função vetorial, nós temos o seguinte, olha, o divergente de V é 1 sobre R2, parcial em R, R2, 1 sobre R2. Isso aqui é derivando, ou aplicando o divergente na forma não em coordenadas retangulares, mas em coordenadas esféricas, tá? Mas não interessa, não faz diferença. Se eu expressar o divergente, o operador del, em coordenadas retangulares e expressar o R chapéu e o R2 também em coordenadas retangulares, eu vou obter um resultado igual a zero. Então, em coordenadas esféricas, nós vamos ter R2 por R2 vai dar 1 e a derivada aqui, obviamente, vai dar zero. Olha, já começou a complicar aqui um pouco. Por quê? Porque está dizendo para mim que o divergente é zero. E eu percebo, se isso aqui é a representação gráfica desse campo vetorial, eu percebo que ele não tem divergente zero. Ele tem um espalhamento aí, tem um divergente. Então aqui, a integral no volume do divergente de V é a integral de zero de tal, que dá zero. Então esse termo aqui da esquerda dá zero. Mas vamos examinar com cautela o termo agora da direita. À direita nós temos a integral de V interno dA é a integral de, numa superfície esférica, a integral de superfície, vamos considerar uma superfície esférica de raio R, ficamos com 1 sobre R ao quadrado, R chapéu, estamos usando essa expressão, ó, 1 sobre R ao quadrado, R chapéu, interno, quem é dA? Em coordenadas esféricas é R2, seno de θ, d θ, d φ, R chapéu. Novamente, a gente não precisa se preocupar com as coordenadas esféricas agora, né? Mas R2 vai cancelar esse R também. E a integral em seno de θ, dθ, dá 2. E a integral em dφ dá 2π. Né? Então aqui a integral dá 2. O R chapéu cancela R chapéu. R ao quadrado embaixo cancela R ao quadrado em cima. Fica apenas com a integral em seno de θ, dθ, de 0 a π. E a integral em dφ de 0 a 2π. Isso aqui tudo dá 2, isso aqui tudo dá 2π. De modo que o resultado da integral de V interno dA é 4π. Espera aí, então vamos considerar uma coisa. Olha, se desse lado eu encontrei que essa integral dá zero, por conta do divergente de V dá zero, e esse lado deu 4π, como é que eles podem ser iguais se esse termo aqui deu zero e esse termo aqui deu 4π? É um resultado que realmente intriga a gente, né? Alguma coisa está errada, ou o teorema do divergente está errado, nós não erramos nas contas, né? Ou o teorema do divergente está errado, ou está faltando a gente considerar alguma coisa. Então vamos lá. Vamos olhar com cautela isso daí, ó. Divergente de V deu zero, mais a integral, ou seja, a integral do divergente de V de tal dá zero, e a integral de V interno de A deu 4π. Tem que dar o mesmo resultado, as duas integrais. Então vamos considerar o seguinte, olha. O problema está exatamente no fato de nós termos colocado a carga em R igual a zero. Percebe que o campo varia com 1 sobre R2. Então, lá em 1 sobre R2, quanto menor o R, maior vai ser, mais rapidamente isso aí tende para o infinito. Né? Ou seja, V explode. Tá bom? É verdade que o divergente de V dá zero em qualquer lugar. É verdade, o divergente de V deu zero. Não está errado. Em qualquer lugar, menos na origem.
Quando a gente faz isso, essa integração, ela não leva em conta o ponto R igual a zero. Ela faz um buraco no R igual a zero e considera o divergente só lá. Então perceba, se o divergente de V é igual a zero, menos no ponto R igual a zero, onde a carga se encontra, lá é ocupado pela carga, né? Não posso estar lá, mas se o divergente de V é zero em toda a região menos naquele ponto, e eu sei que a integral do divergente de V em todo o espaço tem que dar 4π, porque a integral de V interno dA deu 4π, então a conclusão que eu levo, que eu posso chegar, é que o divergente de V é zero em todo o espaço, menos na origem. E lá na origem é 4π. De modo que quando eu calculo a integral de superfície fechada de V interno dA, vai levar a contribuição do divergente zero ao redor e do 4π lá na carga. Então, para expressar funções pontuais, funções que têm valor zero em todo o espaço, mas somente naquele ponto ela tem um determinado valor diferente de zero, nós usamos o conceito de função delta de Dirac. A função delta de Dirac, ela tem a seguinte propriedade, olha. A função delta de Dirac dependente de x, ela é zero se x for diferente de zero, e ela vai para infinito quando x é igual a zero, que é o caso que nós analisamos. Quando x é diferente de zero, ou seja, quando o r era diferente da origem, quando estava em qualquer ponto do espaço, o divergente de v deu zero. Tá? Mas se eu vier para a origem, então ele explode, vai para infinito. Então a gente define a função delta de Dirac por essa propriedade. A função delta de Dirac, ela é definida por essas propriedades aqui. Ela é zero fora do ponto e é infinito naquele ponto. E a integral em todo o espaço, de menos infinito a mais infinito, a integral da função dá 1. Então ela é normalizada, né? Ela tem valor igual a 1 em todo o espaço. Para a gente enxergar é mais ou menos isso, olha. Em x igual a zero, ela tende a infinito, mas x diferente de zero, olha, para pontos negativos e positivos, ela cai vertiginosamente para zero. Tá bom? E como uma integral geometricamente representa a área embaixo da curva, isso aqui mostra que a área embaixo desse gráfico aqui, dessa curva, que na realidade é um ponto, é um bico, né? Essa área tem área igual a 1, tá bom? Olha, o que acontece então quando eu multiplico essa função delta por uma função genérica f de x? Então, quando isso acontece, quando eu multiplico, nós temos o seguinte, olha, como delta, a função delta, ela só tem valor diferente de zero quando eu estou em x igual a zero, então quando eu multiplico uma função f de x pela função delta, não importa quais valores de x diferente de zero, eu vou escolher, o resultado é sempre zero. Por quê? Porque eu estou multiplicando f de x, por exemplo, f de 1. f de 1 delta de 1 vai ser f de 1 vezes zero. Porque o delta de 1, x é diferente de zero. Então o delta é zero. f de 10, delta 10, dá o quê? Dá f de 10 vezes zero. O único lugar onde esse produto não vai ter valor igual a zero é quando x for igual a zero. Então, quando eu tiver f de zero, delta de zero, vai ser f de zero, delta de x, porque o delta de x só vai ser diferente de zero em x igual a zero. Então, o produto seleciona o produto aqui, ó, de uma função genérica f de x pela função delta de Dirac, seleciona aquele ponto onde a função delta não é zero. Portanto, a integral de menos infinito a mais infinito de f de x, delta de Dirac x dx,
vai ser a integral de f de zero, que eu posso, como eu substituí o valor de zero na função f, já ficou constante, eu posso colocar fora da integral. Ficou f de zero. A integral de menos infinito a mais infinito de delta de x, dx é quem? Né? 1. Então fica f de zero vezes 1. Perceba então, o que é que eu fiz? Olha, eu integrei f de x, delta de x, dx, de menos a mais infinito, e fiquei com f de zero. Se eu fizer agora, ao invés de localizar o pico da função delta em x igual a zero, eu deslocar isso aqui. Deslocar, ao invés de colocar em x igual a zero, colocar em x igual a esse azinho aqui. Então eu vou ter a função delta de x menos a. Eu desloquei o ponto para cá, olha, para o ponto do x igual a zero para x igual a a. Quando eu desloco, o que é que eu tenho? Então, utilizando a propriedade delta de x menos a, vai ser zero quando tudo isso é zero. Ou seja, quando x é diferente de a, e vai ser infinito quando tudo isso aqui for zero, x igual a a. Portanto, a integral de menos infinito a mais infinito de delta de x menos a, dx dá 1. Né? Aproveitando a propriedade lá, né? Que a gente já utilizou, já conhecia antes. Então, quando eu faço f de x que multiplica x menos a, só vai ter um valor não nulo quando eu estiver no ponto A. Como antes eu estava no ponto zero, agora eu estou no ponto A. Ou seja, isso aqui vai ser f de a, delta de x menos a. A integral, portanto, coloca f de a para fora, que multiplica a integral de delta de x menos a dx, que dá 1. Então, dá só f de a. Então, isso aí são maneiras de representar a função delta. Por exemplo, olha, quando eu tenho uma função degrau, olha, aliás, uma barreira, né, que é R1, que tem área 1, e essa R2 tem área 2. Então, se eu afinar a base, naturalmente, para manter a área constante, eu tenho que aumentar a altura. Seja ela na forma aqui de uma barreira ou de uma pirâmide, né, ou de um triângulo aqui, né. Então isso aí, a função delta serve para representar situações físicas, né, que tem uma curta duração no espaço, né, e uma intensidade muito grande. Por exemplo, quando você dá uma martelada num prego, né, quando você dá uma martelada no prego, a força aplicada, o contato é muito curto, então a força é aplicada por um intervalo de tempo muito curto. E a força multiplicada pelo tempo, né, dá o impulso. Não é isso? O impulso, lá na mecânica, é a força aplicada no tempo, num intervalo de tempo muito curto. Então isso dá uma força, um impulso muito grande, né? Então a pancada é muito grande, tá? Muito bem. Então, extrapolando agora, só vamos extrapolar agora para o caso tridimensional, né? Uma função delta de Dirac em 3 dimensões é uma que depende não só de x, mas depende de x, de y e de z. Então, é o produto da função delta de x delta em y, delta em z. A integral, né? Mantendo aqui a unicidade, a normalidade da função, né? A integral em todo espaço dá 1. E aí, aplicando uma função f de r tridimensional, seleciona f de a. Né? No caso, a função, né, lembra do gradiente de 1 sobre r? É menos r chapéu sobre r2. E aí eu posso expressar, olha, o divergente de r sobre r2, que é aquilo que é a maneira que descreve aquela função, espalhamento do campo elétrico, né, aquela função que a gente calculou, o divergente, ele dá 4π delta. Então, lá na origem, vai ser 4π, fora da origem é zero. Então, quando a gente calculou o divergente, nós não incluímos a origem, por isso que deu zero. Incluindo a origem agora, podemos colocar o delta para incluir aquele ponto em r igual a zero, que vai dar 1 lá, né? Não vai ser zero, né? Vai dar um valor. Vai tender a infinito, mas como r também vai tender a zero, o valor total vai a infinito, então um cancela o outro, sobra o 4π.
tá certo? De modo que o divergente de R chapéu sobre R2 é 4π delta em R. Muito bem, finalizamos aqui a nossa consideração, né? Então a parte de análise vetorial está concluída, né? E o que faltava era a gente considerar um pouco sobre o teorema de Helmholtz, mas a gente já falou dele indiretamente quando a gente falou que um campo vetorial ele é completamente determinado conhecendo-se o seu divergente e o seu rotacional, tá? Mas isso pode ser considerado em mais detalhes, né, como um apêndice.